Olá, gente, tudo bom? Então, estamos aqui para a nossa primeira correção do nosso primeiro simulado para o concurso aí que foi divulgado para a Prefeitura de Macaíba, inúmeros cargos, né, de nível médio, nível superior. Então, a gente vai começar aos poucos a entender como é a abordagem da banca, né, da Consulplan, a respeito dos temas selecionados para a língua portuguesa. Nós, então, colocamos aqui principalmente questões que vão desde o núcleo de morfologia, né, até questões que cabem sequências textuais, tipologias textuais, gêneros textuais e algumas que envolvem também o eixo semântico da língua portuguesa. A gente tinha um texto base, ele vai servir de referência para toda a nossa prova. Então vamos lá na nossa primeira questão, a gente já tem o nosso primeiro ponto, que são as tipologias textuais. O enunciado afirma, né, que as tipologias textuais são objetos de classificação designados por meio de estruturas linguísticas e seus objetivos comunicativos. Assinala então a alternativa que corresponde à tipologia do texto lido. É importante que a gente lembre o seguinte ponto: tipologias, sequências e gêneros textuais são objetos linguísticos distintos. As tipologias textuais, elas unem o eixo gramatical e o objetivo geral do texto, né, para que aquele texto ele foi construído. As sequências textuais, elas são basicamente as organizações sintático e semânticas que vão promover o sentido geral do texto, e os gêneros textuais são como os enunciados vão se organizar para estabelecer esses propósitos comunicativos. Pensando nisso, né, a gente tem a alternativa A, textos dissertativos. O que são, então, textos da tipologia dissertativa? São basicamente textos explicativos, em que a gente tem um objeto de estudo inicial e que a gente, então, decide falar sobre ele em aspectos mais gerais. Temos, então, a nossa alternativa correta, que é o texto da tipologia argumentativa. Afinal, como vocês puderam verificar na leitura do texto, nós tínhamos um objeto central, que é a discussão sobre o racismo no Brasil, e temos, então, uma série de argumentos acerca dessa temática, justamente para embasar e fortalecer a voz de quem está escrevendo o texto, né? Garantir, então, uma justificativa plausível para a opinião que está sendo defendida. Por isso que nós temos a alternativa B como a alternativa correta. A alternativa C coloca textos narrativos. Textos do eixo narrativo são textos basicamente que contam histórias, que nem os contos de fadas que a gente conhece desde que somos crianças. São textos que contam coisas do objeto geralmente ficcional, né, para que tenha esse lado mais, como é que eu posso colocar, mais ilustrativo para o leitor. Temos artigo de opinião como a resposta da alternativa D. Um ponto-chave que a gente precisa verificar é que artigos de opinião são gêneros textuais da esfera argumentativa, da tipologia argumentativa, mas são gêneros textuais. E a alternativa, né, a questão, na verdade, ela pede para a gente tipologias textuais e não gêneros textuais. Então, a alternativa D, aí ela é mais uma pegadinha para saber se você sabe diferenciar esses objetos. E, por fim, a gente tem a alternativa E, que configura como textos injuntivos. Textos injuntivos nada mais são que textos que trazem instruções para o leitor, né, como bulas de medicamento, receitas culinárias e afins. Por isso que a estrutura que a gente observa, né, não cabe nas tipologias injuntivas do texto. Por isso, a primeira questão, a alternativa correta é a alternativa B, tipologia argumentativa. Seguindo então para a nossa segunda questão, a gente tem aí a colocação, né, querendo saber qual sequência dominante do texto, né, quais os tempos verbais estão aí sendo flexionados em todo o texto. A gente tem como a alternativa correta, a alternativa A, de cara é a nossa alternativa certa, que é presente do indicativo, ou seja, o texto ele está sendo escrito no momento em que as reflexões vão acontecendo.
não há nenhuma designação futura e também nenhuma referenciação passada que está sendo retomada no texto. A alternativa B coloca presente do subjuntivo, mas é importante a gente lembrar que subjuntivos são verbos que indicam desejo, que indicam possibilidades, e o texto não trabalha com isso, ele trabalha com certezas, com coisas que são garantias, justamente para ter esse tom argumentativo de segurança de quem escreve. A alternativa C afirma que é pretérito perfeito do indicativo, nesse caso a gente tem o tempo verbal como incorreto, porque a gente verifica que o texto foi escrito na modalidade temporal presente, né? A alternativa D, mais uma vez, a gente tem a colocação do pretérito, e aí a gente já considera ela incorreta daí. E a E afirma que é pretérito mais que perfeito do indicativo. Mais uma vez, a gente tem aí o tempo pretérito sendo envolvido, e a gente já sabe que pretérito não atende às colocações realizadas no nosso texto. Por isso, então, que a alternativa correta é a alternativa A, presente do indicativo. Seguindo aí no nosso simulado, agora a gente tem a terceira questão pedindo da gente, exigindo da gente o conhecimento de gêneros textuais. A primeira foi de tipologia e essa terceira, então, ela é de gêneros textuais. Tá vendo como é importante a gente saber essa diferenciação? Então, a terceira questão coloca que o gênero textual a que pertence o texto apresenta uma estrutura relativamente estável, né? A definição básica do que é um gênero textual. Dessa maneira, é possível afirmar que, ou seja, qual o gênero textual o texto faz parte. A alternativa A diz que faz parte do gênero dissertativo argumentativo. E é importante que a gente saiba que dissertativo argumentativo não é um gênero textual, é uma tipologia textual. Afinal, os textos dissertativos podem ser dissertativos expositivos e dissertativos argumentativos, ou somente considerados textos argumentativos. Mas dissertativo argumentativo é tipologia e não gênero textual. A alternativa B diz que o escrito configura-se como um texto do gênero notícia, pois retrata de forma objetiva fatos de interesse coletivo. Gêneros notícias a gente verifica, né, no eixo jornalístico principalmente, e são que textos breves que apresentam para a gente fatos do cotidiano. E no texto que a gente leu no nosso simulado, é possível verificar que a gente não tem nenhum caso em específico sendo trabalhado em que a gente verifique sujeitos envolvidos em um determinado local, em uma determinada discussão de um eixo social. Por isso que a gente já considera que não é, então, gênero notícia. A alternativa C, na verdade, né, e aí a nossa alternativa correta coloca pra gente que o texto faz parte do gênero artigo de opinião e corresponde à estrutura do texto lida, uma vez que aborda um tema central sob um ponto de vista a fim de convencer o leitor. A gente tem então, né, como a nossa alternativa correta, a alternativa C, porque é exatamente isso que o texto mostra pra gente. A gente tem um tema central, que é o racismo, sendo discutido por pessoas, né, pelos escritores. A gente também tem a assinatura textual ao final, justamente para dar ainda mais essa questão da certeza de quem está falando aquilo ali sabe sobre aquele tema. Por isso, então, que a gente tem essa questão, inclusive, do convencimento do leitor. Porque se você se coloca como uma autoridade e uma pessoa que tem embasamento, tem opiniões e tem argumentos para defender e para debater aquele tema, então você tem estratégias de convencimento, né, para o seu leitor. A alternativa D diz que o texto é estruturado em forma de editorial. Mais uma vez, temos aí a presença de um texto do eixo jornalístico, né? Os editoriais, geralmente, eles estão na primeira capa, se aproximam bastante das notícias e até mesmo do artigo de opinião, são muito semelhantes. No entanto, o editorial é escrito geralmente, assinado, na verdade, por um grupo jornalístico, diferente do artigo de opinião, que é escrito por ou somente uma pessoa ou por um grupo de pessoas que façam parte, né, de um grupo de autoridades que debatam aquela temática. E por fim, a alternativa E diz que é uma reportagem. Reportagem
é muito similar às notícias, né, porque elas surgem de um fato, de um acontecimento do cotidiano. No entanto, a reportagem ela se dedica a ter um aprofundamento, né, sobre aquele fato e quais ocorrências sociais geraram aquele fato. Por isso que também a gente desconsidera a alternativa E. Por isso a nossa alternativa certa é a alternativa C, gênero, artigo de opinião. A nossa quarta questão, a gente tem aí, né, um parágrafo do texto que coloca o seguinte: as mulheres negras lutam contra machismo, racismo e exclusão. Há diferença enorme nas construções sociais de ser mulher e ser mulher negra. Existe uma desigualdade histórica que privilegia a população branca em detrimento da não branca. A nossa sociedade embasa comportamentos racistas e discriminatórios que se perpetuam e seguem ceifando vidas inocentes. A ideia central do parágrafo encontra-se explicitada em, e aí a gente tem então que analisar os períodos desse parágrafo. Afinal, a gente tem aqui uma questão que vai para o eixo da semântica, em que a gente possa observar qual o ponto que dá esses eixos secundários, se a gente pode colocar assim, para a construção do parágrafo, para a organização desse parágrafo no ponto do sentido. Nesse caso, a gente já verifica que a alternativa correta é a alternativa E, que afirma que é no terceiro período. O terceiro período coloca o seguinte: existe uma desigualdade histórica que privilegia a população branca em detrimento da não branca. Por que, então, que esse período traz a ideia central do parágrafo? Porque os dois períodos anteriores a esse colocam, né, que a mulher negra luta contra machismo, racismo e exclusão e que há essa diferença de ser mulher e de ser mulher negra. Estabelece esse binarismo que justamente está alocado onde? Nessa desigualdade histórica que privilegia a população branca em detrimento da não branca. E isso, então, né, gera esses comportamentos racistas e discriminatórios que são colocados no período seguinte. Por isso que o terceiro período sintetiza, né, de uma forma bem geral, as ideias defendidas no parágrafo. É importante que vocês prestem atenção porque a alternativa D, ela coloca o seguinte, no oitavo parágrafo. Então tem aí esse jogo, essa pegadinha de parágrafo e período, né? Mas a gente tem que lembrar, o período são essas construções até o ponto final e que são elaboradas de uma forma progressiva, de sentido e que tem uma construção sintático-semântica que a gente possa aí considerá-las como corretas. Por isso, a alternativa E é a nossa alternativa correta. Seguindo então para a quinta questão do nosso simulado, já estamos aí na metade da nossa correção. A gente tem o seguinte: ao citar o papel profissional exercido pelos escritores do texto, o objetivo do veículo comunicativo foi, né, a gente tem ao final a assinatura colocando que quem escreveu esse texto, na verdade, são autoridades jurídicas que trabalham justamente nesse eixo de defesa de racismo, machismo e outras, como é que eu posso colocar, outras mazelas sociais que corrompem certos comportamentos morais. Então, ao fazer isso, a gente já tem a nossa alternativa correta aí de cara. O objetivo geral foi apresentar os escritores como pessoas que possuem autoridade sobre o tema abordado. A gente, né, tem noção de que esse artigo de opinião ele foi publicado em um jornal. Portanto, para um jornal é importante trazer, além da veracidade dos fatos, trazer pessoas que tenham argumentos plausíveis e que tenham um estudo que aborde esse fato, aborde esses acontecimentos e essas temáticas de uma forma objetiva e também de uma forma, como é que eu posso colocar? De uma forma garantida. Né? Afinal, se essas pessoas elas têm esse estudo prévio e trabalham com essas questões, então é muito mais fácil convencer o leitor da veracidade, da certeza daqueles fatos e dos objetos que foram trabalhados. A alternativa A diz demonstrar a posição elitista do jornal. Os jornais hoje em dia, né, a gente consegue
adquiri-los tanto de forma física quanto de forma digital. Então a gente tem, na verdade, uma dinamização do jornal e uma popularização desse objeto também. Então não é interessante para um jornal, enquanto veículo comunicativo, ter esse posicionamento elitista. A alternativa B diz que era para possibilitar ao leitor saber quem são os escritores para buscar informações sobre eles posteriormente. Apesar de ser uma colocação interessante, mas nem todos os leitores vão ter tempo ou interesse para buscar essas informações sobre quem escreveu aquele texto, quem publicou aquele texto. Por isso que também não é a nossa alternativa mais correta. A alternativa D coloca, convencer o leitor de que o jornal faz as melhores escolhas em suas produções. E apesar disso, também não é interessante para o jornal se mostrar sempre como mais certo, nem nada do tipo. Apesar do jornal ele precisar fazer essas boas escolhas, mas não é interesse do leitor saber quais são as escolhas que o jornal pretende ou não fazer. E por fim, a alternativa E, apontar as motivações da escolha temática abordada. E aí, apesar de ser interessante para o jornal abordar temáticas, fatos e acontecimentos em que os convidados a escreverem saibam, trabalhem bem com isso, mas também não é o objetivo do veículo comunicativo como um todo. Por isso, então, que a nossa alternativa correta é a alternativa C, apresentar os escritores como pessoas que possuem autoridade sobre o tema abordado. Seguindo, então, a nossa questão de número 6, ela coloca o seguinte para a gente. No trecho, ela precisa ser popularizada, trabalhada nas escolas e nas bases, para que os jovens tenham conhecimento dela e se apropriem de seus efeitos. Os autores utilizam o pronome destacado, dela, para retomar qual elemento. Para isso, a gente tem, então, que verificar o texto. Esse excerto foi retirado do primeiro parágrafo, se bem me lembro do texto, e a gente tem já aí a nossa alternativa correta, a alternativa B. Afinal, foi citado nesse parágrafo, anteriormente a esse trecho, uma lei que verifica justamente a questão do racismo quanto um objeto jurídico que causa penalidades a quem exerce essas práticas ou comportamentos moralmente tidos como racistas, machistas e entre outros objetos citados também no texto. Por isso, então, que a alternativa correta é a alternativa B. Um ponto importante que eu quero chamar a atenção para vocês é a alternativa A, que ela coloca ferramentas. Verifiquem, prestem atenção que o pronome destacado dela está no singular e a alternativa A coloca, então, aí um objeto no plural. Prestem atenção, então, quando forem ver essa e outras questões, porque isso também entra no núcleo da concordância nominal. Então, é importante que vocês verifiquem essas pequenas colocações, para também não ter um prejuízo de sentido na questão e, consequentemente, um erro na escolha das alternativas. A nossa sétima questão, então, coloca o seguinte: sobre a linguagem empregada no texto, o uso da primeira pessoa do plural revela que os autores, a gente pode verificar no texto que ele foi construído, fazendo uso da primeira pessoa do plural. Mas então, para que isso? A gente tem a nossa alternativa correta, alternativa E, querem posicionar-se objetivamente em relação à temática. Quando eu faço uso da primeira pessoa do plural, eu junto elementos, na verdade, num primeiro plano, as pessoas que estão escrevendo, demonstrando que elas têm o quê? Concordância de opinião. Elas selecionam os argumentos que elas concordam como os melhores argumentos para a proposta textual, e justamente isso para dar o quê? Um sentido objetivo, que o texto ele fique todo, como é que eu posso colocar? Todo entrelaçado. A gente tem um texto muito bem amarrado em que não haja uma fuga temática, nenhuma fuga de objetivos textuais. Quando a gente faz uso, então, dessa primeira pessoa, a gente tem uma objetificação, na verdade, a gente tem um objeto central em que ele vira realmente
o grande ponto do texto, evitando assim fugas temáticas na construção de todo o nosso escrito. A alternativa A coloca que eles querem manter-se distanciados da temática tratada. Isso não tem, na verdade, nenhum embasamento, porque se você seleciona um eixo temático, você pretende tratar aquele eixo e não se distanciar dele. A alternativa B diz que eles assumem de maneira explícita o comprometimento com o tema abordado. E, na verdade, o uso da primeira pessoa não revela esse comprometimento. Você pode muito bem trabalhar um texto todo em primeira pessoa, mas você pode colocar aí um desvio de tema. Isso não revela nenhum comprometimento em nenhum aspecto. A alternativa C diz que constitui uma unidade discursiva dupla em que não há concordância de posicionamento, gerando um discurso interior textual. Isso poderia acontecer caso o texto fosse escrito, muito possivelmente, em primeira pessoa do singular, porque aí a gente só teria uma voz falando, mais 3 escritores para o texto. Então, haveria aí uma elitização de uma única voz, e as outras sofreriam um apagamento, o que não é interessante pensando na proposta do gênero artigo de opinião. Por isso que a alternativa C está incorreta. A alternativa D, então, diz que assumem de maneira implícita uma concessão diante do tema abordado. E, na verdade, não é que haja uma concessão, porque não necessariamente os 3 escritores concordaram em tudo. Eles só escolheram de forma objetiva os argumentos que eles pretendiam tratar, reforçando, então, a nossa alternativa E como alternativa correta. Nossa 8ª questão diz que o texto utiliza citações de textos jurídicos presentes na Constituição para embasar suas ideias, como a gente verifica com citações de leis e artigos penais. Esse tipo de argumentação é chamado argumentação por autoridade, a gente já verifica aí na alternativa A como a nossa alternativa correta. Mas por que motivo? Porque a Constituição Federal ela é um documento de autoridade, é um documento que rege o comportamento e que rege os deveres e os direitos dos brasileiros. Então, a gente tem uma autoridade jurídica que rege um comportamento social de nível nacional, que está sendo citada aí como uma forma de embasar a opinião dos escritores. A gente tem na alternativa B a argumentação por exemplificação. Exemplificação é muito mais comum quando a gente cita, por exemplo, algum fato que aconteceu no cotidiano, alguma ocorrência, até do eixo jornalístico mesmo, quando a gente tem citação de músicas, filmes e outros fatos que estão ali no núcleo social, que são divulgados nacionalmente, mas que, no entanto, vão servir ali para embasar, mas de uma forma diferente do argumento de autoridade, por exemplo. A argumentação por dados concretos é quando a gente cita alguma fonte de pesquisa, geralmente, demonstrando esses dados e como eles ali são funcionais para poder fazer com que o leitor estabeleça nessa ponte com a temática e com as vivências sociais que essa temática envolve. E a gente também não verifica isso no texto. A alternativa D, a argumentação midiática, ela entra, na verdade, por essa argumentação por exemplificação, que a gente já verificou que está incorreta. E, por fim, a E, a argumentação histórica. A argumentação histórica é quando a gente tem ali citando, na verdade, algum acontecimento histórico que vá servir ali para reforçar, argumentar, ou até mesmo tentar delimitar o porquê a persistência de algum determinado comportamento social. E a gente também não vê, de uma forma mais enfática, alguma argumentação histórica no texto. Por isso, então, que o uso dos textos jurídicos citados, provenientes da Constituição Federal, são, então, argumentos por autoridade. A alternativa correta, então, a alternativa A. Estamos aí chegando, quase no final da nossa correção do nosso primeiro simulado para a Prefeitura de Macaíba. A gente tem a questão 9, que coloca que as sequências textuais são estruturas linguísticas que auxiliam na construção e na organização textual, aquilo que a gente comentou lá no iniciozinho da nossa correção. As sequências predominantes no texto são, então, aí a gente já tem a nossa alternativa certa, a alternativa C, dissertativas e argumentativas.
Ah, mas por que dissertativas e argumentativas? A gente não viu que a tipologia geral é uma tipologia argumentativa, mas quando a gente pensa em tipologia argumentativa, ela está intrinsecamente ligada à tipologia e, no caso aí, às sequências textuais dissertativas, porque a gente tem um objeto inicial em que a gente se propõe a explicar aquele objeto, e no caso, né, do gênero artigo de opinião e na construção do texto lido, a gente tem sequências textuais argumentativas, né, verificando por meio do uso de citações de leis, de construções reflexivas no texto, e tudo isso então vai casando essas sequências textuais para colocar aí para o leitor o propósito comunicativo, né, de debate, de reflexão acerca do tema selecionado. Descritivas, né, lendo então as outras narrativas, as outras sequências textuais colocadas. Descritivas, a gente não tem um objeto específico, colocando, por exemplo, características dos sujeitos que são alvo do racismo, características das mulheres que são alvo de machismo, nem nada do tipo. A gente não tem a caracterização desses sujeitos. Por isso, então, a gente não tem sequências descritivas. As sequências injuntivas, né, seriam sequências que vão gerar essas instruções, e a gente não tem em nenhum momento nenhuma passagem instruindo ninguém de algum comportamento que deva ser verificado, nem nada do tipo. Sequências dialogais, a gente não tem nenhum diálogo colocado no texto, né, puramente dito, encadeamentos de falas de personagens, nem nada dessa natureza. Por isso, então, que a nossa alternativa correta é a alternativa C. Chegando então na nossa última questão do simulado de hoje, a gente tem, né, o seguinte, um trecho para nossa leitura em que direitos que não são respeitados. Há no Brasil uma coisificação. O trecho destacado pode ser substituído sem prejuízo de valor semântico. A gente tem aí então, né, esse campo sintático semântico por. Essa questão é muito comum, vários outros concursos dessa banca colocam questões muito semelhantes, por isso que a gente achou interessante, inclusive, trazer para vocês hoje. E a gente tem, então, a nossa alternativa correta como alternativa C, objetificação. Inclusive, né, elas têm esse sufixo semelhante, sufixo ação, ou seja, tornar alguma coisa em outra. Nesse caso, há no Brasil uma coisificação, ou seja, tornar algo como uma coisa, algo desvalorizado, o que, né, configura uma proximidade com a alternativa C, objetificação, né? A gente tem essa proximidade, quase que sinônimos de coisa e objeto, né? Inclusive, quando a gente escreve algum texto, alguns professores indicam que é preferível trocar a palavra coisa pela palavra objeto, por exemplo, e a gente já tem, então, essa aproximação semântica entre essas duas palavras. A gente chega então ao final da nossa correção do primeiro simulado para o concurso da Prefeitura de Macaíba. Essas questões englobam, né, tanto o nível médio quanto o nível superior, afinal a banca ela tem essa proximidade das temáticas. Então, né, é importante que a gente esteja aí a par de tudo. Então vamos seguindo, estudando. A gente se vê no próximo simulado, na nossa próxima correção. Bons estudos e até a próxima, gente. Tchau, tchau e muito obrigada. Fala galera, sou o professor Eric Ribeiro. Vamos à correção do nosso simulado para o concurso da Prefeitura de Macaíba, tá? O primeiro assunto da questão número 11 de raciocínio lógico foi negação de proposições composta. Então preste a sua atenção. Gente, existem várias negações de proposições compostas. As principais da conjunção são duas. E quem são elas? A primeira forma, que eu creio que a maioria de vocês conhecem, é a que troca o i pelo ou e nega as duas proposições. E a segunda forma é o se mané, tá? Isso é um mnemônico que vai te ajudar
a entender o processo que é realizado nessa negação. E o que seria esse se mané? Se significa trocar o i pelo se então, manter a primeira proposição. Vale destacar que manter a primeira proposição significa escrevê-la do jeito que é, tá? Escrevê-la do jeito que é. E o né significa negar a segunda proposição. Um exemplo prático para que você entenda, tá? Antes de irmos para a questão. Canto e danço. Eis aqui a nossa primeira proposição. E aqui a segunda proposição. A negação, se mané, vai ser troco o i pelo se então, mantenho a primeira, canto, escreve do mesmo jeito, canto. Nego a segunda, danço vai ficar não danço. Agora vamos para a questão. Presta sua atenção. A negação da expressão estudo para concurso e não trabalho é logicamente equivalente a. Algumas pessoas questionaram nos grupos que essa questão seria uma equivalência. Pessoal, é uma questão de negação, tá? Por quê? Por causa da expressão a negação de. Não importa se existe a expressão logicamente equivalente. Toda vez que tem a expressão a negação de, será uma negação. Tranquilo? Vamos aplicar se mané, que é a outra principal negação do i. Proposição, estudo para concurso e não trabalho. Aplicando a negação se mané, eu vou trocar o i pelo se então. Manter a primeira proposição. A primeira proposição é estudo para concurso. Vou mantê-la. E a segunda é não trabalho. Negando a expressão não trabalho, teremos trabalho. Gabarito letra D. Gabarito letra D. Tranquilo? Agora, vamos para a próxima questão. E nessa questão número 12, envolveu um assunto chamado equivalência da condicional. Certo? Preste a sua atenção. Assim como negações, existem infinitas equivalências. E a cobrada nessa questão foi a equivalência contrapositiva, na qual também uso a expressão se inverte nega, que te ajuda a entender o processo realizado na geração da equivalência. Então, olha só. Esse se inverte nega significa, você vai gerar uma nova expressão que vai manter o se então, inverter as proposições, nesse caso é trocar de posição, tá? E negar essas proposições. Olha um exemplo prático para que você entenda. Então vamos supor que eu queira a equivalência da expressão se Ana canta, então Beto dança. A se inverte nega vai ser mantém o se então, inverte as proposições e nega primeira proposição Ana canta, segunda proposição Beto dança. Invertendo, negando, teremos se Beto não dança, então Ana não canta. Agora vamos para a nossa questão. A equivalência da expressão se não importo com o que dizem e amo ser independente, então sou feliz, é logicamente equivalente a. Então presta só atenção na resolução da questão. Aplicando o se inverte nega, vamos ter isso. Vale destacar, pessoal, que nessa questão, a primeira expressão, a primeira proposição que veio depois do se, que é essa daqui, ó, ela é formada por duas proposições compostas, tá? Ó, primeira proposição, segunda proposição, ligada pelo conectivo da conjunção, tá? Ligado pelo conectivo da conjunção. E a segunda expressão, segunda proposição, sou feliz, tá?
Então, devemos atentar a isso para aplicar se inverte e nega. Aplicando se inverte e nega, teremos mantenham-se então, inverte e nega. Invertendo, sou feliz e negando, ficará não sou feliz. Invertendo e negando a primeira expressão, a primeira proposição, teremos me importo com o que dizem, não me importo com o que dizem, vai virar na negação, me importo com o que dizem, tá? O i vai ser trocado pelo ou, porque a negação do i é o ou. E vou negar a outra também. Amo ser independente, ficará não amo ser independente. Beleza? A resposta correta estará no item C. No item C. Beleza? Tem algumas técnicas também que te ajudaria a responder mais rápido, mas infelizmente nosso tempo é resumido e acredito que foi bem explicada essa questão. Qualquer dúvida, fala comigo no privado que eu vou te ajudar, certo? Manda mensagem no meu Instagram, no Instagram do Voi Concursos, e vai ser um prazer tirar qualquer dúvida. A próxima questão envolve teoria dos conjuntos, certo? Gente, essa questão, presta sua atenção, essa questão envolve teoria dos conjuntos, e nesse caso está querendo uma interseção das três línguas, ou seja, a interseção comum aos três conjuntos. Existem várias técnicas de solução. Eu vou realizar uma técnica mais simples que gosto de utilizar nas minhas aulas com os alunos, tá? Então presta sua atenção. Suponha que 100 alunos de uma escola estudam pelo menos uma das seguintes línguas: francês, alemão e russo. Suponha também que 65 estudam francês, 45 estudam alemão, 42 estudam russo, 20 estudam francês e alemão, 25 estudam francês e russo e 15 estudam alemão e russo. Quantos estudantes estudam todas as três línguas? As informações são essas: 100 estudantes, tá? 65 estudam francês, 45 alemão, 42 russo, 20 francês e alemão, 25 francês e russo, 15 alemão e russo. E a questão está querendo quantos estudam matemática, francês e russo, ou seja, a interseção. Tem um macete que eu gosto de utilizar com meus alunos, que é esse aqui, ó. A interseção dos três conjuntos é dado por pessoas envolvidas na pesquisa, somado com S2. O que seria esse S2? Seria a soma das informações que se refere à interseção de dois conjuntos. Então, essa soma aqui é o S2. Subtraído de S1. O que é S1? Soma todas as informações relacionadas a um só conjunto. Então, aqui é o S1. Tá? Então, aqui é o S1. Então, olha só a resolução, como vai ficar mais simples. Interseção dos três, a quantidade de pessoas foi 100, somado com 60, tá? 60. Por que 60? Porque 20 com 25 com 15, que é o S2, dá 60. Subtraído de 152. Por quê? Porque esse S1, 65 mais 45 mais 42, dá 152, tá? Logo, minha interseção dos três vai ser 160 menos 152, igual a 8, ou seja, 8 estudantes estudam as três línguas. Gabarito letra B. Gabarito letra B de bola. Agora, a próxima questão, a de número 14, envolveu um assunto chamado negação de proposições categóricas. E olha só como é legal. Todos os sábios preferem ficar calado. Uma negação dessa expressão é quem? Pessoal, a expressão do tipo todo A é B, esse A é B pode ser qualquer proposição, tá? Pode ser dado, em geral, por três expressões, AP mais não. Ou seja, essas três expressões são
algum seguido de não, pelo menos um seguido de não, existe seguido de não. Logo, a proposição do enunciado, todos os sábios preferem ficar calados, pode ser negada por algum sábio não prefere ficar calado, pelo menos um sábio não prefere ficar calado, existe um sábio que não prefere ficar calado. Encontramos como resposta a alternativa A. Lembrando que poderia ser uma dessas três negações, mas também existem outras, tá, pessoal? Mas nesse momento não é o momento adequado para comentar com vocês. Próxima questão, a questão de número 15, envolveu um assunto chamado implicação lógica. Olha só. Existe uma propriedade da implicação lógica que é a transitividade, certo? Essa propriedade garante que a implicação, ou seja, o se então, ele transite entre implicações sucessivas. Olha o exemplo. E quando é que essa transitividade acontece? É quando o consequente de uma proposição composta anterior é o antecedente de uma proposição composta posterior. Exemplo prático. Se canto, então danço. Primeira proposição. Considere que essa daqui é a proposição composta anterior. Se danço, então trabalho. Segunda proposição. Considere que essa daqui é a proposição composta posterior. Se você observar, o consequente da anterior é o antecedente da posterior, certo? É o antecedente da posterior. Uma dica aqui para você, professor, como é que eu posso identificar antecedente e consequente? Quem vem depois do então é o consequente. Quem vem depois do se é o antecedente, tá? Então, se você observar, o consequente da proposição anterior é o antecedente da outra. Baseado nisso, gente, eu posso fazer isso, ó. Desconsiderar esses termos e dizer que canto implica em trabalho. Ou seja, se canto, então trabalho. Beleza? Agora vamos para a nossa resolução. Se liga só. Se estudo, então sou aprovado. Se sou aprovado, então realizo o meu sonho. Se realizo o meu sonho, então sou feliz. Podemos afirmar que, preste atenção, essa questão exigiu que você conhecesse essa propriedade e vai relacionar qual alternativa está correta, baseado na propriedade transitividade. Se estudo, então sou aprovado. Primeira informação. Segunda, se sou aprovado, então realizo o meu sonho. Terceira, se realizo o meu sonho, então sou feliz. Vamos analisar o item A. O item A diz o quê? Se sou aprovado, então não realizo o meu sonho. Pessoal, se você observar, a segunda expressão fala: se sou aprovado, realizo o meu sonho. Então, o que está sendo dito no item A está errado, tá? Está errado. Tranquilo? Agora, vamos para o item B. Se sou aprovado, então estudo. Pessoal, vamos aqui, ó. Se sou... É o contrário, ó. É se estudo, então sou aprovado. Tá? É o contrário. Logo, esse item B também não corresponde à aplicação da propriedade transitiva. E agora, o item C, né? Se sou aprovado, então sou feliz. Vamos verificar. Se você observar, vamos considerar essas duas últimas informações, tá? Se você observar, o consequente, esse aqui é o consequente, da proposição anterior é o antecedente dessa outra.
Baseado nisso, ó, eu posso o quê, ó? Cortar e escrever a expressão se sou aprovado, então sou feliz. O que corresponde à letra C. Letra C. Tranquilo? Vamos para a questão de número 16. 16. Olha só. Essa questão envolveu o assunto chamado de sequências. Então, presta sua atenção. As sequências cíclicas, que foi essa questão de número 16, é uma sequência de termos na qual os elementos possuem um padrão que é repetido ciclicamente, ou seja, vai se repetindo constantemente. Exemplo, voe. A palavra voe se repete constantemente, então é uma sequência cíclica. Existe um macete bem legal para responder esse tipo de questão, tá? A sequência cíclica da questão é vença. A questão está querendo a posição 121, certo? Alguns passos que você deve levar em consideração na resolução desse tipo de questão. Olha só. Primeiro, conte os elementos do período. A palavra vença possui 5 elementos. A palavra vença possui 5 elementos, tá? Possui 5 elementos. Divida a posição pela quantidade de elementos do período e observe o resto. Então, significa dizer, como a questão está querendo a posição 121, irei dividir 121 por 5 e observar o resto. Aqui vai dar 24. 24 vezes 5 dá 120. Sobra 1. Presta atenção. Pessoal, se sobrasse o número 0, seria a última letra do período, ou seja, seria a palavra A. Mas, como sobrou 1, vai ser a próxima letra. Vou avançar uma unidade, ou seja, a letra V. Gabarito, letra A. Tranquilo? Agora, vamos para frações, que é a questão de número 17. Antes de resolver as próximas questões, eu vou dar bisuzinhos que vão te ajudar a entender um pouco melhor. Felizmente, como o tempo é corrido, né, e trata-se de uma correção, não posso dar todos os macetes, mas, galera, acompanha nossos materiais gratuitos, acompanha nossas aulas. Isso vai te ajudar muito a ser aprovado nesse concurso da prefeitura, certo? Então, preste atenção nesses bizus. As expressões de Dudá desse significam multiplicação. Exemplo prático para você entender. Vamos supor que eu queira a quinta parte de 100. A quinta parte de 100 vai ser 1/5 vezes 100. Na multiplicação, você vai executar dessa forma. Multiplica o de cima, que é o numerador, pelo número inteiro e repete o de baixo. Então, ficará 1 vezes 100, 100 dividido por 5. Agora, executa a divisão. 100 dividido por 5 vai dar 20. Certo? Agora, vamos responder a nossa questão 17. Marcos possui 100 chocolates e quer distribuí-los para os seus 3 filhos da seguinte forma. O primeiro filho receberá a quinta parte do total de chocolates colhidos. O segundo filho receberá a quarta parte do total de chocolates colhidos. O terceiro filho receberá o que restou. Sendo assim, o número de chocolates que o terceiro filho receberá será de quanto? Presta sua atenção. O primeiro filho, conforme a questão menciona, vai receber a quinta parte do total. Lembram do que eu mencionei? O di e o do dá significa multiplicação.
Então, teremos 1/5 do total, ou seja, 1/5 vezes 100. Lembra, multiplica o de cima, que é o numerador, pelo número inteiro, e repete o de baixo. 100 vezes 5. Efetuando a divisão, 100 por 5, vai dar 20. Ou seja, o primeiro filho recebeu 20 chocolates, tá? O segundo filho recebeu 1/4 do total. Da mesma forma, 1/4 vezes 100. Se liga, você tem que multiplicar o numerador, que é o de cima, pelo número inteiro e repetir o de baixo. 100 dividido por 4 vai dar 25. O terceiro filho, ele recebeu o que restou. Então, eu preciso somar primeiro. Preciso primeiro que tudo somar o que o primeiro e segundo filho recebeu e após isso subtrair, tá? Então teremos 100, 20 com 25, 45. 100 menos 45 vai dar 55, ou seja, o terceiro filho recebeu 55 chocolates. Gabarito letra D. Gabarito letra D. Agora, vamos para a nossa próxima questão, tá? Vamos para a nossa próxima questão. Se liga. Olha, esse primeiro bizu de fração já passei para vocês. Agora vamos para o segundo. Existe uma técnica que eu utilizo para somar frações sem tirar o MMC. Presta só atenção. Vamos supor que eu queira somar as frações 1/3 mais 2/5. Então, olha o bizu. Você primeiro vai fazer isso. Ó. Vai multiplicar os denominadores. 3 vezes 5 dá quanto? Dá 15. E vai multiplicar cruzado. Da seguinte forma. 1 vezes 5 e 3 vezes 2. Após isso, vai somar o resultado. Ok? 3 vezes 2 dá 6. 1 vezes 5 dá 5. 6 mais 5 dá 11. Ou seja, o resultado da soma 1/3 mais 2/5 dá 11 quinzeavos. Ou 11 sobre 15. Tá? Agora, outra informação importante é o assunto chamado frações equivalentes. O que seria frações equivalentes? Em uma linguagem prática, significa a mesma quantidade, só que representado de outra forma, por uma fração equivalente a uma fração tomada como referência. Por exemplo, 4 sobre 15. Eu posso gerar uma fração que representa o mesmo valor. Basta que eu, por exemplo, multiplique por 2 em cima e embaixo, o que vai me dar 8 sobre 30. Detalhe. Eu poderia multiplicar em cima e embaixo por qualquer outro número inteiro, certo? Poderia multiplicar por 3, por 5, por 6. Você só deve lembrar que se multiplicar em cima, esse mesmo número que for utilizado para multiplicar em cima, deve multiplicar embaixo também. Nesse caso, eu usei o 2 para multiplicar em cima e embaixo. Tranquilo? Vamos lá. Certa quantia foi repartida entre Alan, Bia e Carla. Alan recebeu a terça parte do total e Bia recebeu 2/5 do total. A fração do total que coube a Carla é quem? Presta só atenção. Alan recebeu 1/3 do total. A questão fala também que Bia recebeu 2/5 do total. Eu vou somar o que Alan e Bia recebeu, tá? Vou somar o que Alan e Bia recebeu. Macete que eu expliquei para vocês. Multiplico os denominadores, o que vai dar 15. E agora utilizo o macete. Utilizo o macetinho. Multiplico o cruzado aqui, ó. Olha só como fica legal. Aqui vai dar 6 e aqui vai dar 5. 6 mais 5 vai dar quanto? Vai dar 11. Ou seja, Alan e Bia juntos receberam 11 partes de 15. 11 partes de 15. Agora,
eu preciso saber quanto coube a Carla. Presta só atenção, pessoal. Se a Alain Bia recebeu 11 partes de 15, o que vai caber a Carla será o complemento dessa fração. Como assim? Pessoal, a fração ela representa a parte de um todo. Se 11 partes de 15 está para a Alain Bia, vai sobrar 4 partes de 15, ou seja, o complemento vai ser quanto? 4 sobre 15. Entretanto, se você observar nas alternativas, não tem resposta. É aqui que entra a percepção de encontrar uma fração equivalente. Nesse caso, vou multiplicar por 2 tanto o numerador como o denominador, o que vai dar 8 sobre 30. Tem resposta? Tem. Gabarito, letra D. Gabarito, letra D. Beleza? Olha só agora a nossa próxima questão. Ao colocar 108 litros de água em um tanque, observa-se que o marcador que antes indicava 3/8 do tanque passou a indicar o meio do tanque. Nesse caso, a capacidade total do tanque em litros é igual a quem? A questão menciona que o tanque ele estava com capacidade de 3/8, certo? Foi adicionado mais 108 litros, tá? Foi adicionado mais 108 litros, Vou colocar aqui, ó, mais 108 litros. E após isso, nessa adição, passou a medir metade do tanque, certo? Você precisa perceber o seguinte, que a diferença entre 1/2 e 3/8 vai permitir que você encontre os 108 litros, porque essa diferença foi o valor acrescido no tanque, tá? E, gente, você deve perceber também que eu posso gerar aqui uma expressão, uma fração equivalente, que vai ficar com o mesmo denominador da fração 3/8. Ou seja, 1/2 vezes 4, vezes 4, tanto no numerador como no denominador, vai dar 4/8. Agora, podemos sim fazer a diferença 4/8 menos 3/8. Pessoal, quando eu vou subtrair frações que possuem a mesma parte de baixo, ou seja, frações que possuem o mesmo denominador, basta que eu repita a parte de baixo e subtraia a parte de cima. 4 menos 3, 1, uma parte de 8. Presta agora só atenção nessa interpretação. Pessoal, uma parte de 8 significa a quantidade que foi colocada dentro desse tanque. E essa uma parte de 8 vai corresponder aos 108 litros. Se eu quero saber a capacidade total e sei que uma parte mede 108 litros, basta que eu multiplique 8 vezes 108, porque a capacidade é dividida em 8 partes. Multiplicando, vai dar 864, gabarito letra B. Gabarito letra B. Agora, questão 20. Ao analisar suas finanças, Marcos descobriu que na primeira quinzena de suas férias já havia gastado 60% do que reservou para o mês inteiro. Se ainda restavam 1.000, qual a diferença entre o que Marcos reservou e o que gastou? Pessoal, essa questão foi pegadinha, tá? Na verdade, ele está querendo a diferença entre o que Marcos gastou e reservou. Não precisa de cálculo, é só interpretar. Se a questão diz que resta 1.000, então essa vai ser a diferença entre o que ele gastou e o que ele reservou. Gabarito letra B. Tranquilo? Valeu, galera! Até a próxima! Tamo junto!
Fala aí, minha galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Lorival Kerlon aqui para a gente dar início à correção do nosso simulado, que eu tenho certeza que você deve ter gabaritado esse negócio aí. Eu tenho certeza absoluta, tá? Dessa vez o professor Eric disse que era para mim pegar mais pesado, que no último eu peguei maneirinho demais, né? Se você não fez o último simulado, cara, só falar com o professor Eric aí, o pessoal do Voe Concurso vão com certeza ajudar você. Faça esse simulado, tem até a correção em vídeo, isso é muito massa, beleza? Então, galera, vamos lá, né? Sem mais delongas, vamos corrigir esse nosso simulado, beleza? Eu sou o professor Lorival Kerlon, para quem não me conhece, e aí a nossa questão de informática começa aí na questão 21. E é muito simples, cara, ela começa já falando de um assunto, né, sobre as grandezas, né? As grandezas computacionais, ou seja, como o nosso computador ele vê uma informação, um tamanho de informação, tá? Por exemplo, o pendrive, eu tenho pendrive de 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, por aí vai. Ou seja, como é que eles conseguem ver isso daí, certo? Como é que funciona isso? E aí, galera, para a gente responder, eu vou ler a questão, depois eu mostro aqui uma teoria e você vai ter um bizu para responder essas questões, ó. Considerando as grandezas computacionais, 2 megabytes correspondem a quantos kilobytes exatamente, tá certo? Então, galera, é muito simples a gente matar uma questão dessa se a gente tiver o bizu, beleza? Que bizu é esse, professor? Cara, o bizu é esse daqui. Toda vez que tiver de unidade menor para unidade maior, você vai fazer o quê? Vai dividir. E toda vez que for de unidade maior para unidade menor, você vai fazer o quê? Você multiplica. A questão está mostrando para você o seguinte, eu vou até voltar aqui à questão. Ele quer saber quanto é 2 megabytes, tá certo? Para kilobyte. Então você vai saber o seguinte, bit é a menor unidade de medida, certo? Depois vem o byte, representado pelo B maiúsculo. Depois vem o kilobyte. Depois vem o megabyte, tá certo? Depois vem o gigabyte. E por último, ali, não que seja por último, mas o que mais cai dentro das provas, vem terabyte. Ou seja, nós temos aqui essa hierarquia do menor unidade de medida, que é o bit, para ali a nossa maior, que mais cai dentro dos concursos, fique bem claro, que é terabyte, tá certo? Então, do menor para o maior. Ou seja, ele está em mega e quer saber o valor em kilobyte. Como que você resolve isso? Lembrando, se for de uma unidade maior para uma unidade menor, você faz o quê? Você multiplica, tá certo? Então, ele está em megabyte e quer saber em kilobyte. Mas ele perguntou quantos mega era? Perguntou. Ele me disse que era 2 megabytes. Então, quanto seria em kilobyte? É só você fazer a multiplicação. 1024, certo? Vezes 2. Então fica muito fácil, né? 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes nada é nada e 2 vezes 1 é 2. Ou seja, a resposta correta da nossa questão seria letra A, 2048, o quê? Kilobyte, beleza? 2048 kilobytes. E assim, galera, nós já matamos aí a nossa 21ª questão, beleza? Show de bola? Muito massa, cara. Só bisu top pra você aqui, tá? Vamos pra próxima, pessoal. Gostando aí, galera? Tá gostando? Tá curtindo? Eu tenho certeza que você tá curtindo aí a nossa correção desse simulado do Voe que eu botei para arrebentar, tá? Vamos para a próxima. Questão 22ª. No sistema operacional Windows 10, versão em português, em sua instalação padrão, é correto afirmar que a funcionalidade Cortana é ativado pela tecla de atalho, tá? Aí ele até fala, o caractere mais foi utilizado apenas para interpretação. Gente, muito tranquila essa questão, tá? Mas para quem está estudando teclas de atalho, para quem não está estudando, meu Deus do céu. Sendo que fica a dica, Cortana começa com a letra C, tá certo? Ou seja, você já mataria aqui a alternativa letra B. Mas, professor, por mais que eu sei que a alternativa é letra
B, ou seja, Winky mais C. O que é o Winky, professor? O Winky é a tecla do logotipo do Windows, tá certo? O Winky é a tecla do logotipo do Windows, ou seja, aquela que quando você aperta, abre o menu iniciar, tá bom? Mas e essas outras, professor? A Winky mais D, ele vai abrir ali as configurações, tá, galera? As configurações. Já o outro, ele vai abrir ali o explorador de arquivos, certo? Ele vai abrir ali o explorador de arquivos, tá certo? Explorador de arquivos. A outra ali, o Winky mais D, vai abrir o desktop, tá certo? O Winky mais B vai abrir ali o desktop. Fechou, galera? Tranquilo? E por último, nós temos ali o Winky mais P. O Winky mais P, ele vai abrir o projetor. Galera, olha como fica fácil a gente matar questões desse tipo, certo? Então, algumas teclas de atalho, elas são assim, elas colocam, né, como se fosse como se fosse a palavra. Somente o I, ó, que é configuração, I de configuração. Porém, o resto, vocês percebem que o E de explorador, o D de desktop, que é a área de trabalho, o P de projetor e o I, galera, é porque no inglês, né, é information, informations e não configurações, por isso que é Ctrl I, Ctrl I. Beleza, desculpa. O Winky mais I, tá? O Winky, que é a tecla do logotipo do Windows. Tô falando Ctrl, mas não é Ctrl, pelo amor de Deus. Não vacila não. Alternativa então, letra B, Windows mais C de Cortana, tá certo? Cortana começa com C, a gente matava aqui a questão linda e maravilhosa, fechou? Tranquilidade, bora lá. 23ª, utilizando o sistema operacional Windows 10, versão português do Brasil, qual dos seguintes aplicativos deve ser utilizado para visualizar o conteúdo de um arquivo com extensão 3GP? Galera, aqui basicamente ele está te perguntando sobre extensões de arquivos, tá? Extensões são os arquivos, como os arquivos são feitos ali pelo sistema operacional, são reconhecidos. Por exemplo, a MP3 é uma extensão de quê? De áudio. MP4 é uma extensão de vídeo. JPG, uma extensão de imagem. .RAR, .zip é uma extensão de compactadores, certo? .exe de executável. E .3GP, que é o que a nossa questão está nos pedindo aí, tá? Ela é uma questão, galera, de vídeo. Ela é uma extensão, aliás, de vídeo, tá certo? Então, ele quer saber o seguinte. Você teria que saber que tipo de extensão é essa, mas ele quer, além de você saber que tipo de extensão é, onde vai abrir a extensão. É em alarmes e relógios? Claro que não, cara. Extensão de vídeo vai abrir em alarme e relógio? É em captura e esboço? Não, cara. Captura e esboço é como se você estivesse usando aí o print screen, tá? Print screen. Limpeza de disco? Claro que não, cara. Um vídeo vai abrir na limpeza de disco. Compactador de arquivos? O vídeo vai abrir no compactador de arquivos? Vai rodar no compactador de arquivos? Claro que não. Filmes e TV? Show, galera. Filmes e TV. Ou seja, a extensão 3GP, ela é uma extensão de quê? De vídeo. Ou seja, ela vai abrir, 3GP, vai abrir o programa em filmes e TV. Também abre no Windows Media Player, professor? Claro, também abre no Windows Media Player. Tranquilo? Show demais, cara, show demais. Vamos para a próxima questão, questão de número 24. IPv4, ou seja, Internet Protocolo versão 4. É o formato de endereço padrão que permite que todos os computadores na internet se comuniquem entre si. O IPv4 é escrito com uma sequência de dígitos de 128 bits, 2048, 32, 64, 1024. Galera, é uma questão que você tem que saber. O IPv4 é uma versão anterior. Agora nós temos o IPv6, que é uma versão mais atual. E a IPv6 ele vai ter mais bits do que a IPv4. Então, basicamente, eu quero que você anote essas informações aqui, tá? Faz isso daqui que eu estou fazendo aí no material de vocês, tá? Se você não pegou um caderno e uma caneta para anotar, pegue agora, pelo amor de Deus. O IPv4, ele deixa eu até mudar aqui a corzinha da caneta, né? Colocar uma corzinha diferente. O IPv4, ele é 32, certo? 32 bits.
O IPv4 ele é 32 bits. Já o IP versão 6, ele é 128 bits, tá? O IP versão 6, ele é 128 bits. O outro detalhe interessante que você tem que saber, além disso que eu vou colocar aqui para vocês, é que o IPv4 ele trabalha apenas com números decimais, de 0 a 255, tá bom? Então eu vou colocar aqui o IPv4, ele trabalha com números de 0 a 255. Professor, isso é chamado de quê? De números decimais, tá? Números, vou botar aqui decimal, tá bom? Decimal. Já o IPv6, ele trabalha com hexadecimal, gente. Trabalha com hexadecimal, tá? O hexadecimal, ele é de 0 a 9 e de A até F. Então, nós chamamos isso de hexadecimal. Ou seja, ele tanto utiliza números, como ele também utiliza letra. Então, é de 0 a 9, certo? De A até F. Beleza? Então, IPv4 e IPv6 têm essas diferenças. Mais uma diferença entre o IPv4 e o IPv6. Deixa eu colocar agora aqui em roxo. O IPv4 ele possui apenas 4 grupos. Já o IPv6 ele possui apenas nada, né? Ele possui 8 grupos ali, beleza? Tranquilo? Deixa eu só ver aqui. Então, o IPv4, 4 grupos, certo? Pessoal, o que é esse grupo? Já eu lhe mostro na prática. 4 grupos. E o IPv6, ele trabalha com 8 grupos, certo? A divisão de um grupo para outro no IPv4, IP versão 4, é um ponto, certo? O ponto é que divide um grupo e outro, tá, gente? Então, o ponto faz a divisão. Já no IPv6, tá? Quem divide não é o ponto, e sim os 2 pontos, beleza? Então, o IPv6, ele para a divisão acontecer, é utilizado os 2 pontos, tranquilo? Então, cara, como é que eu vou fazer para te mostrar isso aí? Eu vou abrir aqui o prompt de comando. O prompt de comando é onde você digita as informações, tá? Então, tá aqui o prompt de comando sendo digitado, mostrado para você. Deixa eu diminuir mais aqui. E eu vou, por exemplo, ver o site da Globo. Vou pingar o site da Globo. Que aí, quando eu digito ping globo.com, ele vai me mostrar o IP da Globo, tá certo? Então, o IP da Globo qual é? 186.192.90.12. É o IP do site da Globo. Percebe? Ele tem 4 grupos, ó, e nenhum passa de 255. Perceba, nenhum passa de 255, certo? E ele tem 4 grupos, ó, separado por pontos, ó, 2, 3, 4. Ou seja, são 4 grupos ali separados por pontos, tá certo? Separado por pontozinho aqui que a gente tem. Beleza, professor. Agora, se eu colocar essa mesma coisa no google.com, você já vai perceber que ele vai te dar um IP diferente. O Google já é atualizado com o IPv6, IP versão 6, ó. Percebe o tamanho dele, ó, 2800, 2 pontos. 3F0, 2 pontos. 4001, 2 pontos. 80F, 2 pontos, 2 pontos, porque aqui ele está diminuindo. 200E. Aí você pergunta assim, professor, mas aqui no Google só estou vendo 1, 2, 3, 4, 5. Entenda o seguinte, quando tem 2 pontos assim continuados um do outro, é porque entre eles só tem 0. Então, para diminuir o tamanho do IP, eles diminuem ali o tamanho do IP, certo? Porque só tem 0. Então, eles vão lá e colocam de uma forma que eles diminuem ali o tamanho do IP. Pode isso, professor? Pode. Só super possível isso acontecer, tá certo? Então, é como se fosse o resumo do IP.
Já que vai ter vários zeros ali, certo? Então eles simplesmente não vão colocar, porque não tem necessidade, certo? Então vou digitar aqui, ó, 2800, 2 pontos. 3F0, 2 pontos. 4001, 2 pontos. 80F, 2 pontos, 2 pontos, certo? 2000E. Sendo que aí eu vou colocar 000, 000, certo? E ali, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá faltando mais um, né? Olha aí o tanto de zero, tá? Então é isso que eu quero que vocês peguem. Detalhe, aqui pode ter até, tá? Até 4 números. Até 4 números. Como assim, pessoal? Até 4 números? Cara, pode ter até 4 números. Percebe que aqui tem 3, ó. Certo? Lembrando que no IPv6 é hexadecimal. Hexadecimal, ele trabalha com letras e números. Percebe aí, ó? Letras e números. Tá certo, gente? Então, aqui seria o IPv6 completo, ó. Completinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos. Beleza, galera? Tranquilinho? É isso, gente. Não tem para onde correr, entender o entendimento IPv6. Porém, se professor, achei complicado, cara, isso aqui não vai cair da tua prova dessa forma. Eu só quero que você saiba que o IPv6, ele tem de 0 a 9 de A a F. Eu quero que você pegue esse bizu que eu estou trazendo para vocês. E o IPv4 é de 0 a 255. Se, por exemplo, na sua prova, botando aqui o bloco de notas, tá? Se na sua prova estiver falando assim, ó, o IPv4 é 192.168.0.1.1. Cara, quantos grupos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Não pode ser, tá? Ou então vinha certinho, vinha os 4 grupos, mas aqui tinha dizendo assim, ó, 192.168.278.258, certo? Vai passar 255? Vai. Então não pode ser, tá, galera? Então não pode ser o padrão. Beleza, gente? Tranquilidade. Show de bola. Beleza? Lembrando também que o hexadecimal é de A até F. Não é passando disso. É de A a F, de 0 a 9. Ou seja, ele trabalha com decimal e com letras. Por isso que é chamado de hexadecimal. Fechou, gente? Tranquilidade? Então assim a gente mata mais uma questão aí alternativa. IPv4 é 32 bits, letra C, como nós estávamos vendo aqui, ó. 32 bits é o IP versão 4 e é justamente o que ele está querendo, por isso alternativa letra C de Cristo, beleza? Bom, galera, professor, é bem mais difícil essa questão. Sim, essa daqui, ela é mais difícil para quem não conhece esse bizuzinho, tá? Mas, se a gente estiver vendo no modo geral, ela é uma questão fácil, tá? Ela é uma questão tranquila de você resolver. Basta entender esse bizu. Entendeu, bizu? Você matava tranquilamente essa questão. Vamos para a próxima questão agora de Excel 2016. Que em português, em sua instalação padrão, e a planilha representada na imagem a seguir, a clicar na célula C6, aqui, e inserir a fórmula igual soma-se A1 até A4, ponto e vírgula, voe, abre aspas, né? Voe, ponto e vírgula, B1 até B5. E pressionar a tecla Enter. Será exibido como resultado. Galera, então vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui o nosso Excel, nosso maravilhoso Excel, certo? E eu vou digitar aqui o nosso... Enquanto você está tentando resolver essa questão aí, se você não tiver resolvido, com certeza você já resolveu, né? Você fez o simulado, se você de repente simulado, pelo amor de Deus, vai fazer o simulado, né, cara? Certo? E aí eu vou colocando aqui, estou fazendo aqui, neste exato momento, a nossa planilhazinha linda e maravilhosa para que você entenda isso perfeitamente bem, tá? Então eu tenho aqui, ó, muito lindo, cara, a nossa planilhazinha aí, feita com todo amor e carinho para vocês. É uma questãozinha chatinha, mas vamos lá, dá pra gente matar tranquilo. Então ele falou que veio aqui e digitou dessa forma. O que é que eu quero que você pegue nessa questão, tá, gente? Presta atenção para não vacilar. Eu quero que você entenda que ele só pegou de A1 até A4. O que é que vai acontecer aqui? A1 até A4 é onde eu vou estar procurando, tá? A1 até A4 é onde eu vou estar procurando. Procurando o quê? A palavra que eu disse aqui, o critério. Quem? O boi. Então, eu vou procurar a palavra boi em A1 até A4. Se eu achar, vai somar, beleza? Então,
Então deixa eu só abrir aqui a minha canetinha para tentar mostrar isso para você de uma forma melhor, certo? Então, basicamente é o quê? A1 até A4 é onde você vai procurar. Procurar o quê? A palavra voe. B1 até B5 é onde você vai somar. Somar o quê? Quem está em B1 até B5 e do lado tem o nome voe. Pessoal, ainda não peguei, mas peraí, vamos pegar. Nessa primeira parte aqui, A1 até A4, certo? É onde você vai procurar. Voe vai ser procurado em A1 até A4. Vamos lá. A1 tem o nome voe? Tem. Então, soma quem está em B1. Ó, soma quem está em B1. A2 tem o nome voe? Não. Então, não soma quem está em B2. Lembrando que aqui é de B1 até B5. Ó. A3 tem o nome voe? Não. Então, não soma quem está em B3. A4 tem o nome voe? Tem. Então, soma quem está em B4. A5. Vixe, professor, mas não é para fazer A5. Concordo. Não é por quê? Porque aonde a procura é até A4. Até A4. Mesmo que lá tenha até B5, mas a procura só vai ser até A4. Beleza, galera? Então, o que é que você vai fazer? Simplesmente, você vai ter um resultado seguinte. 10 mais 7, que são os dois que eu achei. Vamos ver se não vai dar. Aí deu aqui, ó. Deu dessa forma. É porque eu copiei, tá, galera? Desculpa ali. Aqui tem que ser aspas. Certo? Tem aspa dupla. Então, vai dar o valor 17, tá? Não é 0, é 17, porque eu só fiz copiar lá, mas aqui a gente usa a aspa dupla, beleza? As aspas dupla. Então, usando a aspa dupla, a gente mostra para o programa que aqui não é uma função, aqui é um texto, tá bom? Então, por isso, vai dar o valor 17, beleza? Dando o valor, então, 17, deixa eu apagar aqui essa loucura que eu fiz. Dando o valor, então, 17, a nossa alternativa seria a letra D de Deus. Fechou, galera? Tranquilo? Cara, muito bacana, muito sucinto, muito sossegado esse nosso simulado, cara. Muita gente diz, meu Deus, professor, que coisa difícil. É nada difícil, nada difícil. O Excel 2016, seção em português, Brasil, indica a alternativa que apresenta o resultado da fórmula igual média A1 até C2, aí ele deu um espaço B1 até D2, escrita em E3. Galera, essa questão aqui, ela parece difícil, mas fique esperto. E aqui ele está me cobrando uma interseção. O que é interseção? É que tem nos dois grupos. Então vamos lá. Ele falou que era de A1 até C2. Então, ó, A1, aí temos A2, B1, B2, C1 e C2. Beleza, professor. Aí esse aqui é o grupo A. Agora vamos para o grupo B. O grupo B ele falou que era isso aqui, ó. B1 até D2. Então vamos lá. B1, B2. Se é até, tá, galera? É todos. C1, C2, D1, D2. Pronto. O que é a interseção? Quando toda vez que você vê um espaço aqui nos valores, ele vai falar de uma tal de interseção, tá bom? Interseção. Professor, e o que é interseção? Cara, é isso que você está vendo. A interseção é quando você está vendo, por exemplo, um espaço, um grupo, né, dois grupos, ou podemos também chamar de conjuntos, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho um conjunto, deixa eu colocar aqui uma canetinha de cor diferente. Aqui eu tenho um conjunto A, certo? Conjunto A. E aqui eu tenho um conjunto B. Conjunto B. E o que é a interseção? Que tem nos dois conjuntos. Isso é a interseção. Então, por exemplo, ó, B1 e B2, C1 e C2, certo? B1 e B2, C1 e C2. Tem nos dois grupos. A1 e A2 tá nos dois grupos? Não. B1 e B2 tá? Tá, cara, tá ali, ó. Tá ali, ó, B1 e B2, ó. B1 e B2. B1 e B2. C1 e C2 tá nos dois grupos? Tá. C1 e C2. C1 e C2. D1 não tá, D2 não tá. Assim como A1 e A2 também não estão. Beleza?
Sendo assim, eu só vou pegar quem está em B1, B2, C1 e C2. Então, quem é? 5, né? B1. E o B2? 6. C1, 7. C2, 8. Detalhe, ele me pediu a média dos valores. Como é que se faz uma média, galera? Soma e divide pela quantidade, tá certo? Soma e divide pela quantidade. Então, eu vou abrir aqui a minha calculadorinha para somar junto com vocês. Quem que eu vou somar? O 5 mais 7 mais 6 mais 8, certo? Mais uma vez, 5 mais 7 mais 6 mais 8. Vai dar 26. Dividido por quantos números? Dividido por 4. Ou seja, vai dar ali o resultado de 6,5. Por isso a nossa alternativa bate sendo 6,5. Professor, eu ainda tenho dúvida. Cara, me procura no Instagram. Prof. Lourival Kerron, tá? instagram.com/Prof. Lourival Kerron. Professor, não entendi aquilo. Não entendi de jeito nenhum, não tem problema. A gente tira a sua dúvida. Beleza? Tranquilidade? Não tem problema, né? Pode ir lá no meu Instagram, tá? Inclusive no meu Instagram eu vivo colocando dicas sobre assuntos de Excel, planilhas, enfim, de modo geral. E vai te ajudar bastante, eu tenho certeza absoluta, tá? Então, continuando, galera. Vamos lá, continuando. Questão, então, de número 27 é uma questão... esse assunto é aquele assunto que eu tenho certeza que vai cair na sua prova. Então, estuda isso aqui, velho. Estuda que cai demais. Bora lá? O malware é qualquer software intencionalmente feito para causar danos a um computador, servidor, cliente ou uma rede de computadores. Alguns tipos de malware são os vírus, cavalo de Troia, worms e backdoors, por exemplo. Beleza. Deu lá um exemplo. Correlacione os malwares com o comportamento que os caracterizam. Então aqui, galera, ele quer saber o quê? Vai dar o comportamento e ele quer saber qual é cada um. Então vamos ver o primeiro. É um programa capaz de se propagar automaticamente, olha aí, já te deu a dica, tá? Através de várias estruturas de redes, como e-mail, web, né, internet, bate-papo, compartilhamento de arquivos, tarará, enviando cópias de si mesmo de computador para computador. Cara, praticamente aqui ele te dá a resposta. Quem tem a característica de se propagar automaticamente é o worms. Morreu. O vírus se propaga? Sim, mas não automaticamente. O vírus ele precisa de um hospedeiro. Então, por isso, se é um programa capaz de se propagar automaticamente, então é o número 3, worms. É um programa ou parte de um programa aí, de computador, normalmente com intenções prejudiciais, que insere cópias de si mesmo em outros programas e ou arquivos de computador, se tornando parte destes. Cara, ele tá falando de quem? Tá falando do vírus, né, pai? Tá falando do vírus, cara. Não tem para onde correr. Beleza? Não tem para onde correr. São programas normalmente recebidos de forma aparentemente inofensiva. Mais uma vez, já te deu a questão minha ali. Ó. Por exemplo, uma foto, um jogo, um cartão de aniversário virtual, que além de executar funções de fachada para as quais foi aparentemente projetado, também executa funções, outras operações sem o conhecimento do usuário. Galera, aqui você vai lembrar sempre de quem traz algo como presente, algo como bom, você vai lembrar do cavalo de Troia. O cavalo de Troia ou Trojan, ele sempre vai trazer algo como presente, tá? Aumente sua internet, deixe mais rápido, não sei o que, enfim. Então, o cavalo de Troia geralmente é esses carinhas aí, tá bom, galera? Fechou? Beleza, então. Então, nós temos ali o cavalo de Troia, o número 2. E sobrou por último um programa que colocado no micro da vítima, que permite que o invasor possa voltar àquele computador. Então, estamos falando de um backdoor. Backdoor, porta dos fundos. Ou seja, ele permite voltar ao seu computador. Por isso, 3, 1, 2 e 4, não é isso? 3, 1, 2 e 4 nós temos ali. 3, 1, 2 e 4. Fechou? Por isso, a alternativa correta, letra A. 3, 1, 2 e 4. Muito tranquilo. Se você estudou comigo, se você estudou com o Voe Concursos, se você estudou com a gente aqui, eu tenho certeza que você matou essa questão, tá? Mas vamos lá. Professor, eu não estudei. E aí, cara, se você não estudou, não tem problema. Comece a estudar agora. Começa agora. Quanto antes você começar, melhor será. A opção remover dados de navegação, né, de remover dados de navegação do navegador Google Chrome,
Versão 101 é acionada quando se deseja apagar dados que ficaram armazenados no computador do usuário. A tecla de atalho para armazenar é, cara, Ctrl Shift ESC abre o gerenciador de tarefas do Windows, tá? Ctrl Shift ESC, ele vai abrir o gerenciador do Windows, tá? Do Windows, porque o navegador também tem gerenciador de tarefas do Windows, ok? Do Windows, vou até botar aqui, o Win. Windows mais delete, nada. Ctrl Shift Delete, beleza. O Ctrl Shift Delete seria a nossa alternativa para abrir o remover dados de navegação, ou também pode aparecer como limpar dados de navegação. Ctrl ESC abre o menu iniciar, certo? Abre o menu iniciar. E o Windows mais Del também não faz absolutamente nada. Por isso a nossa alternativa correta é a letra C de Cristo, Ctrl mais Shift mais Delete. Beleza? Show de bola. No áudio 2016 sobre o comando controlar alterações, que permite controlar todas as alterações feitas no documento, incluindo inserções, exclusões, alterações de formatação. Marque a alternativa correta. Galera, ele quer saber onde é que se encontra o controlar alterações, tá certo? O controlar alterações, galera, ele fica dentro aí, deixa eu abrir aqui, tá? O meu Word para mostrar para vocês. O controlar alterações, ele fica dentro ali de quê? De referências, correspondência, revisão. Onde que ele fica? A pergunta quer saber isso aí, tá? Se é uma revisão, se é na guia revisão, na guia exibição, na guia inserir, na guia layout, na guia referência. Ou seja, ele está querendo saber justamente onde é que fica o controlar alterações. E aí eu vou mostrar além disso, né? Eu vou mostrar para vocês além disso. Então, por exemplo, quando eu venho aqui em referências, eu vou encontrar o quê? Sumário, nota de rodapé, citação, legenda. Quando eu venho em correspondência, eu vou encontrar envelopes, etiquetas, mala direta. Isso aqui cai bastante, tá? Agora, quando eu venho aqui em revisão, aí eu tenho um controlar alterações. O controle de alterações fica aqui. E para que serve isso, professor? Eu não sei. Então, imagina que você tem um texto aqui, tá, galera? E você ativa o controlar alterações. Ou seja, a partir de agora, tudo que você fizer no seu texto, ele vai me informar. Olha lá, ó. O professor Lorival Kerli Informática excluiu esse texto. Ele desaparece o texto de lá, mas mostra isso. E quando você adiciona, ele coloca em vermelho. Eu vou adicionar mais um texto aqui, tá? Ó, fica em vermelho e sublinhado, mostrando que eu adicionei aquela informação, ó. Tá ali ele dizendo, ó, valor inserido. E detalhe, tá? Ele diz a hora e a data que foi colocado. Beleza, galera? Detalhe também dos controles de alteração é que eu posso tanto aceitar esses controles, como eu posso também rejeitar todas as alterações, e aí volta o meu texto ao normal, beleza? Então esse é o controle de alterações. E onde é que ele se encontra mesmo? Dentro da guia revisão, ou seja, a nossa alternativa correta, letra A, beleza? Revisão, alternativa correta, letra A. Matamos demais, cara, mais uma questão aí, muito top, muito show, beleza? Vamos para a nossa questão de número 30. O hardware é a parte física. Cadê, cara, meu mouse? Bora, Marcos, aparece. O hardware é a parte física do computador, beleza? Ou seja, o conjunto de aparatos eletrônicos, peças, equipamentos que fazem o computador funcionar. A palavra hardware pode se referir também como um conjunto de equipamentos acoplados em produtos que precisam de algum tipo de processamento computacional. Acerca dos conceitos básicos de hardware, assinale a alternativa correta. Na memória principal ou memória RAM é onde são guardadas as informações, não se perdendo ao desligar o computador. Cara, presta atenção. A memória RAM ou também memória principal, ela é uma memória volátil. Assim que perde a informação, ou seja, perde a energia, ela perde a informação também. Então, memória RAM é volátil. Desligou, tirou da energia,
perde toda a informação. Um disco de armazenamento do tipo HD é uma memória do tipo secundária. Beleza. Aqui ele já mudou totalmente ali a ideia dos conceitos básicos. Então nós temos a memória primária, aquela que o computador necessita para poder funcionar. Beleza? Já a memória secundária, ela não precisa explicitamente dessa memória, ou seja, não precisa de fato dessa memória secundária. Por exemplo, o computador funciona sem HD. Pode rodar, por exemplo, somente um sistema operacional no disco. Beleza? Então, sem HD, tranquilo, pode rodar. Não pode rodar é sem uma memória RAM, sem uma memória ROM. Todas essas memórias que eu falei aqui, elas são memórias primárias. Beleza? Memória primária, RAM, ROM, CMOS, cache. Nós temos também ali registradora também. Então, faz parte da memória primária. Já a secundária são as memórias de armazenamento. O HD, nós temos ali a memória flash, né, do SSD, do pendrive, cartão de memória, por aí vai. Beleza, galera? Tranquilidade? Então, quando ele fala aquilo dali, um disco de armazenamento do tipo HD, é uma memória do tipo secundário. Beleza? Um exemplo de memória secundária é a memória RAM. Não, secundária não. Primária, tá? Primária, deixa eu até apagar ali. Primária, um exemplo de memória primária é a memória RAM. A memória RAM é um tipo de memória não volátil. Não, a memória RAM é um tipo de memória volátil. A memória ROM é um tipo de memória volátil. Não. A memória ROM, na verdade, né, é um tipo de memória não volátil. Então ele inverteu as bolas aí, certo? Memória não volátil. Deixa eu colocar aqui novamente o que eu fiz aqui, rapaz. Memória não volátil. Deu uma travada aqui, mas vamos que vamos, né, filho? Vamos que vamos. Beleza? Então, a memória ROM, ela é uma memória não volátil, beleza? Ou seja, a nossa alternativa correta é a alternativa letra B. Show? Tranquilo então, galera. Agradeço a todos aí que estejam assistindo o nosso simulado, a nossa correção. Muito obrigado de coração. Se você não me segue ainda, vai lá no meu Instagram, @prof.lorivalquerro. Estou aqui à disposição para tirar todas as suas dúvidas, tá? Espero também que você tenha se saído bem aí no simulado. Lembrando que, se não se saiu, calma, não precisa se desesperar. O simulado acontece isso mesmo, sem problema nenhum. E ele serve para te testar, ele serve para testar os seus conhecimentos. Se está precisando de algo mais, vai lá e estuda esse algo a mais. E também serve para você se conhecer melhor. Ou seja, como é que eu sou num dia da prova? Será que eu deixo o tempo passar muito e enrolo muito ali na minha prova? Ou seja, isso é muito importante para você se conhecer melhor, beleza? Então, galera, é isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a nossa próxima correção de prova. Valeu!